Fala aí galera, eu sou o T e quem diria, os Mitsurugis novos chegarão mais cedo do que nós imaginamos. Na verdade vai chegar no exato momento em que nós imaginamos, que é na próxima Main Collection, né? Eu esqueci o nome da Main Collection, mas é Duelist alguma coisa, Duelist Alliance, né, se eu não estiver enganado. Que é aquela coleção que traz novos suportes até para Menace e para Ryzel também, que lá no OCG foi o responsável por recolocar esses decks no topo do competitivo, já que tinha tido Banlist antes, tinha o Urkush novo lançado, papapá. Coisas que eu comento nesse vídeo aqui em cima, fazendo reporte do metagame lá no OCG, depois que a nova coleção colocou de volta esses decks no topo do formato, já que antes tinha dado uma mudada, e o Urkush e afins tinham entrado no formato pelo OCG, tá? Então essa coleção no TCG vai ser responsável por trazer os Mitsurugis, era algo que a gente obviamente já sabia, porque a primeira leva de Mitsurugi veio em fevereiro desse ano, então a coleção seguinte obviamente estaria as 7 cartas restantes, mas a Konami ainda não anunciou essas cartas e como você me ouviu falando no vídeo de ontem, salvo engano, que é esse vídeo aqui em cima, comentando sobre todos aqueles spoilers de cartas que foram encontrados na datamine, né, dentro do banco de dados do Master Duel, e com isso a gente sabe cartas que ainda nem foram anunciadas pela Konami, mas que muito provavelmente são os novos suportes para alguns dos decks. Dentre eles, vamos começar falando do Mitsurugi, o nosso deck de ritual favorito. Mentira, é Necroz, mas Mitsurugi é o deck relevante no formato que nós temos. Vamos acompanhar então o Mitsurugi, os novos cards e o que isso proporciona de bom para o deck. O assunto é esse, meus amigos, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela a gente tá dentro do post, né, dentro lá do Master Duel Meta, com o leak dessas 40 cartas, 40 e mais de 40 cartas que foram anunciadas, né, que foi encontrado dentro da database do Master Duel e liberadas, e aí percebe-se que são cartas que não existem nem no TCG e nem no OCG também. Então sim, são cartas novas que serão lançadas algum dia no jogo físico e algum dia dentro do Master Duel também. Podendo ser em paralelo, né, lançar simultaneamente no OCG e no TC e no Master Duel também, quem sabe algo nesses modos. Bom, mas Mitsurugi, que é o foco aqui, é um deck exclusivo TCG, não existe no OCG ainda. 7 cartas vieram na coleção do começo do ano, 7 cartas virão agora, sendo ela esse monstro de main deck nível 4, esse monstro de main deck de nível 8, que não tem ainda. Nós temos também esse ritual de nível 8, tem também um Mitsurugi Mirror, que é mais uma spell de ritual. Temos também a Magatama, que é uma spell quick, além de ter uma spell contínua, que não tinha ainda, né? E por fim uma trap. Essas são as cartas de Mitsurugi que droparam nesse spoiler, certo? Então 7 cartas novas vieram. Antes de mais nada, a gente só vai dar uma passada rápida aqui para poder comentar sobre o que a gente já conhece de Mitsurugi, cara. Então eu tenho só que tirar essa tela aqui da frente para colocar o Yu-Gi-Oh! Pro Deck, para vocês acompanharem comigo. Essa aqui é uma decklist, ó, dentro do UK Open, que rolou em Manchester, né, há um tempo atrás, em 16 de março, então foi depois do lançamento do 7th Tachyon, e nós tivemos esse deck que topou esse torneio, que é como se fosse um regionalzão, né. Enfim, então 44 cartas com o Mitsurugi sendo majoritariamente usado dentro do jogo com os Ryzel, né? Então você tem essa dinâmica de Ryzel aqui, sendo 3X, que é o principal, 3 do Ice, que também é um dos principais, que é a jogada de Ryzel para chegar no Mitsurugi é muito boa. Então, que você comece dessa forma, além dos Bonfires e do 7th Tachyon, tá? Então, esse aqui foram as cartas escolhidas pro cara usar como consistência. E aí, no passar do tempo, as coisas foram mudando com relação ao ratio das cartas Mitsurugi. Basicamente, chegou-se à grande conclusão que as melhores cartas são as spells. Então você acaba usando 3 Mitsurugi Prayers, que é a spell quick, né? Que tem dupla função de buscar, tributar e invocar, e quem é tributado, triga efeito, além de ter a Mitsurugi Ritual, né, que faz ritual de duas formas, invocando do deck, tributando da mão ao campo, ou então invocando da mão e tributando do deck, é uma spell incrível. Essas são as melhores cartas Mitsurugi que tem para se usar. E o que você precisa usar de monstros para além? Bom, tem que usar o Sage, que aqui nessa decklist tem 2 Sage, e um do Kusanagi, perdão, um do Kusanagi, né, então, lembrando os efeitos dos Mitsurugi, todos eles, os de main deck, né, só tem 2 de nível 4 até aqui, são Répteis, Dark de nível 4, e aí eles trigam efeitos, eles são normal, special ou tributados. Lembrando que para fazer ritual tem que tributar monstro, então triga os monstros se eles forem tributados, beleza? Então eles têm efeitos diferentes baseado nisso. Além de que se um Mitsurugi ritual for destruído, né? Não, se outro réptil for destruído por batalha ou efeito, você pode tributar um deles no lugar, tá? E o efeito deles em si é o seguinte: o Murakumo, com as condições que eu citei antes, ele vai adicionar um spell Mitsurugi do deck na mão, e o Kusanagi ele vai reciclar uma spell Mitsurugi, certo? Deixa eu ver. Você pode escolher o Mitsurugi Card, perdão, qualquer Mitsurugi Card do cemitério, aí você recicla de volta. Esses são os efeitos dos monstros que existem até aqui. Temos 2 rituais apenas, né, sendo ele o Mitama e também o Murakumo,
são os dois monstrinhos aqui, eles são de nível 8 também, répteis de nível 8 do atributo Dark, e compartilham de um efeito em comum, que se eles são tributados, eles podem buscar uma carta Mitsurugi do deck pra mão, qualquer carta Mitsurugi. Só que você pode reviver eles do cemitério. E aí, revivendo, tem os efeitos. Eu não vou explicar tanto sobre como funciona o Mitsurugi, porque eu tenho um vídeo inteiro dedicado a isso, ó. Esse card aqui em cima, se você quiser dar uma olhada no que o Mitsurugi faz. Aqui é só pra gente relembrar a cara do deck, tá? Não cabe muita tech. Esse aqui é um daqueles decks que quando começa ele é muito opressivo. Ele tem a carta aqui, que é a Trap, que é como se fosse um Omni-Negate. Ele tem diferenciações de interações e ele tem todo o aparato que o Ryzel tem normalmente, né? E você não precisa se preocupar em locar do extra deck, porque basicamente tudo que você faz são Exceeds. Tinha decklist no começo que usava até Nadir. Hoje em dia, como vocês podem ver, não parece ser o caso. E o besta deck dele, você tem essas cartas aqui, que é uma pool de Exceed 4, né? Os caras usaram até aqui os alvos de Tachyon, além do Dueler, pra ganhar o tempo. E tem até um Dagda aqui também, né? Esse Dagda, como vocês podem ver, é pra poder chegar no Lancia e alvos de Ultimate Slayer. Mas nada demais, né? Ah, tem uma carta aqui que é pra você mostrar no Tachyon e pegar a Lancia também, né? Mas enfim. Basicamente esse aqui é o esboço do deck de Mitsurugi. Agora a gente vai entrar nas cartas novas, mais ou menos, porque não precisa ser um gênio para você começar a encaixar algumas peças, né? Particularmente no começo eu achava que viria alguma forma, os novos suportes do Mitsurugi, seja lá quando eles chegassem, eles iriam trazer formas de tentar fazer a jogada de one card play, coisa que no deck ainda não existe. Não existe atualmente uma forma de fazer o one card play no Mitsurugi com carta Mitsurugi. Você pode fazer o one card play com os Ryzel, seja o Ice ou o X, né? Você consegue fazer one card play com eles, preferencialmente o X, porque não gasta normal, né? Então, sim, dá pra fazer o one card play com isso. Por quê? Porque você faz o Feral Imps pega um Réptil, o Réptil que você pega é o Sage, e a partir daí você consegue conectar a jogada para fazer ritual, né? Mas eu imaginava que poderia vir alguma forma, alguma carta bem roubada, um ritual de nível 4, para te ajudar a construir toda a tua play e tal. Mas eu fui um pouco surpreendido, porque não precisa muito de um ritual desse. E mesmo assim eles conseguiram fazer o one card play no deck, como vocês podem ver. O efeito do Sage, ó, quando ele é normal special, você adiciona um spell Mitsurugi do deck, mas tem monstros também, tá? E o Kusanagi, ele recicla a carta Mitsurugi do cemitério. Não precisa ser um gênio para poder imaginar que o primeiro suporte, obviamente, vai ser quase como se fosse um Sage, né? Que no caso aqui, ó, é o nosso humano Aramasa. E o efeito dele é, se ele é normal special ou tributado, você pode adicionar um Mitsurugi monstro do deck pra tua mão. É muito simples, isso aqui tava óbvio na cara de todo mundo, né? Quando tem alguma carta dessa que vai fazer o efeito de alguma forma, faça uma ação do deck, faça uma ação do cemitério, faça uma ação da mão, eles tendem a completar essas questõezinhas, né? E se busca Spell Trap do deck, vai buscar monstro deck também, né? Então faz total sentido esse Aramasa, que é um nível 4 Dark Réptil, que a gente não tem a cara dele, não tem a arte dele, mas o efeito faz muito sentido. O resto do efeito é igual, né? Que se outro réptil seria destruído por batalha ou por efeito, você pode tributar essa carta no lugar, o Aramasa, né? Então basicamente faz total sentido, já tem o Sage que entra e pega spell, entra o tributado pega spell, agora o Aramasa pega monstro, e tá tranquilo. Mas ainda não tem one card play, né? Então vamos continuar aqui. A gente chega nesse meninão aqui, o Mitsurugi no Miko Wosu. Ele é nível 8, Dark Réptil também, e esse cara é estranho, mas vamos tentar chegar em algum lugar. Você pode special essa carta da tua mão, por tributar um outro Réptil monstro da tua mão e um monstro que o oponente controla. Então você não pode baixar ele T0 caso o oponente não tenha monstro. Se tiver um Nibiru do lado dele, beleza. Mas tem que tributar um Réptil na mão, não pode ser do campo, na mão, esse efeito não é quick, e um monstro que o oponente controla. É interessante porque você acaba podendo tirar monstros do oponente tributando, né? Lembrando que esse tributo não é custo, então o cara pode responder, pode fugir e tal. Mas ele acaba sendo uma tentativa de board breaker, também nesse sentido, né? E ele triga algum outro Mitsurugi fazendo two card play, né? Mas são condições específicas. O oponente tem que ter monstros e você tem que ter ele e outro Mitsurugi na mão. Porque tem que tributar da mão, né? Ó, você pode especificar a tua mão por tributar um outro réptil, um monstro na tua mão e um monstro que o oponente controla. Então é bem específico, eu não sei se vai ser bom. E olha que eu nem cheguei na parte do efeito dele, né? Mas enfim, você faz summon dele, mas você não pode special summon ou ativar efeito de monstro pelo R desse turno, exceto répteis. Pior ainda, porque loca de uma maneira muito grosseira, né? Mas enfim. Só pode invocar ele uma vez dessa forma, né? Uma vez por turno. Se esse card é tributado, você pode descartar uma carta e se fizer, adicione essa carta para tua mão. Então nem o fato de você tributar ele é lá muito bom. Pode ser interessante, porque pode ter casos em que você vai segundo e você tem algum ritual 8 na mão e a Mitsurugi ritual tributa ele do deck sozinho. Tributa ele do deck,
Assim, depende, né? Você pode tributar o Murakumo de novo, mas você economiza tributo, né? Então você pode dar um Mitsurugi ritual do deck, invoca um Murakumo e tributa esse cara do deck. Aí esse cara do deck vai dar efeito e vai voltar pra tua mão, e aí tem que ter outro réptil na mão, tá ligado? Se tiver outro réptil na mão, você dá efeito e tributa um monstro do oponente indo segundo. De repente pode ser uma carta interessante nesse sentido, mas eu não vejo tanto. Talvez nem use, e faz sentido ter carta ruim também, né? Não são todas as cartas que são insanas. Enfim. A próxima carta é um ritual, e esse ritual aqui é interessante. Vocês vão ver que ele junto com essa outra carta aqui, ó, que é o Mirror, são cartas com potencial bem legal. Mas vamos lá, é mais um ritual de nível 8 e não de nível 4 como eu pensei, porque se fosse de nível 4 você poderia dar Normal Summon Sage, efeito, pegar o Mitsurugi Ritual, dar o Mitsurugi Ritual, tributar o Sage pra invocar um ritual de nível 4 do deck. Aí esse ritual de nível 4 do deck ele tinha que ter o efeito roubado, sei lá, tipo, você pode dar o efeito dele quando ele é ritual invocado, né? Porque o Sage já deu efeito, ele não vai buscar outra carta, né? Então, mesmo sendo tributado. Então, esse nível 4 não entraria, e o efeito dele seria reciclar uma carta Mitsurugi do cemitério e pegar um monstro do deck, sei lá, alguma coisa assim, sabe? Ia ser um efeito quebrado, roubado e tal, seria. Mas, enfim, se fosse isso, aí existiria o One Card Play, mas não é o que vai ser, né? Enfim. Mas esse cara aqui é um ritual de nível 8, ó, 24 de ataque, 1800 de defesa. Você pode ritual só nessa carta com Mitsurugi ritual, padrão. Monstros que o oponente controla perdem 800 de ataque, tudo bem, ficar ligado aí pra tirar ataque do oponente. E você pode revelar essa carta da tua mão. Opa, Magician Souls? Illusion, né? Illusion of Chaos, será que é esse? Illusion of Chaos. Você pode revelar essa carta da tua mão, custo, Special Summon Mitsurugi monstro do seu deck. E tribute um monstro que você controla. Ok, ele continua na tua mão, tá? Ele continua na sua mão. Então primeiro você invoca, depois você tributa. E isso acaba sendo interessante porque os Mitsurugi trigam quando eles são normal, special ou tributados. Então você pode, por exemplo, dar normal summon do Amano, né? É Amano o nome dele? Do Aramasa, normal summon Aramasa, que pega esse cara, que dá efeito, revela, invoca o Mitsurugi Sage do deck, aí você tributa ou Sage ou você tributa o Aramasu do campo, né? Tributa qualquer um dos dois. E aí, tributando o Sage ou tributando o outro, ele vai entregar efeito, porque ele triga quando é tributado ou special invocado. Aí você vai poder buscar uma carta de ritual. E esse cara aqui, ó, o Habakiri, ele continua na tua mão. Então você pode pegar ritual e o Habakiri continua na tua mão. E você já tem o que você precisa, que é o ritual, spell e um ritual monstro nível 8 na mão. E ainda vai ter um nível 4 no campo, que é metade de algum Exceed. E isso destrava a porra toda. Essa carta é bem interessante, esse efeito de revelar e continuar na tua mão e tributar quem você invocar é interessante, tá? Porque te dá a possibilidade de trigar o efeito dos monstros de N formas e de fazer special summon dos monstros, né? O que ele te dá aqui é a habilidade de não precisar comitar tantos monstros nível 4 no campo para conseguir construir as plays, né? O que é bem interessante. Enfim, então seguindo o efeito dele de fato de campo, né? É o seguinte, você pode somente esse efeito uma vez por duelo. Isso eu não tava ligado. Você pode somente usar esse efeito uma vez por duelo. Que doideira. Isso é estranho, né? Feio, né? Por que eu só posso fazer esse efeito uma vez por duelo? Meu Deus, que isso, Konami? Bom, então tá bom, né? Se esse card é tributado, custo, quer dizer, se esse card é tributado, 2 pontos, você pode adicionar um Mitsurugi card deck pra mão, exceto o próprio Habakiri, né? E aí você pode prestar essa carta. É basicamente o mesmo efeito dos demais, só que ele não tem ação extra, né? Então, diferente do Mitama e do Murakumo, que eles trigam também quando você special invocado e podem ser invocados no cemitério, mas eles têm efeito de monstros no campo, né? Então o Murakumo ele tem 2 efeitos, ele entra dando Raigeki, mas ele também tenta negar uma carta do oponente, a não ser que ele descarte uma carta, e o Mitama ele tem o efeito de por chain ficar invocando um Mitsurugi do teu cemitério, né? Colocando mais volume e pegando mais recovery, que é uma das forças do deck. Esse cara não, no campo ele não tem efeito. Basicamente o que ele vai ter é esse efeito uma vez de revelar para poder invocar alguém do deck e tributar, beleza? E aí, se ele é tributado, ele busca uma carta Mitsurugi, o que já é incrível, e aí você revive ele se ele tiver sido invocado por maneira de ritual summon corretamente antes, né? Então, esse é o Habakiri, um bom ritual. Bom, e dá One Card Play no teu deck, né? Essa carta é a Mitsurugi Mirror, é uma spell nova de ritual, tá? Deixa eu voltar um pouquinho nessa música. Spell nova de ritual, o efeito é o seguinte, ela pode ser usada para ritual de qualquer réptil ritual, da tua mão ou cemitério. Então, como a nossa outra carta de ritual é a Mitsurugi Ritual, que faz ritual da mão tributando materiais do deck, ou faz ritual do deck tributando material da mão ou campo, não dá pra esperar muito uma spell broken assim, sabe? Então a Mitsurugi Mirror é bem mais comedida. Ela invoca um ritual da mão ou do cemitério, mas isso é bom. Porque, tudo bem, nós já temos uma carta que faz isso, né? Se você for procurar aqui a cartas Mitsurugi, ó, Mitsurugi,
a gente vai ver que já tem uma carta que mais ou menos faz isso, que é o Prayer, né? O Prayer, ele vai invocar um Mitsurugi da mão ou cemitério, se você tiver tributado alguém. Quer dizer, qualquer um dos dois efeitos você pode fazer, né? Você pode pagar 800 e fazer summon de um Mitsurugi da mão ou cemitério. Basicamente, então, se você já fez o ritual, você pode trazer alguém do cemitério. Essa carta já existe, né? E ainda é quick. Mas agora tem um ritual que faz isso, e você pode invocar o monstro da mão ou cemitério. Só que você deve tributar répteis da mão ou campo cujo nível seja igual ao EC do ritual que você está invocando. É bem normal, é como se fosse um Necroid Cycle, tá? Que invoca o Necroid da mão ou cemitério. É basicamente um Necroid Cycle, apesar do nome ser Mitsurugi Mirror. Poderia tributar do deck, poderia, e aí invocar o ritual da mão ou cemitério, mas o Vendread tem uma carta literalmente assim, né? Antes que alguém diga que eu tô viajando, ó. Antes que alguém diga que eu tô viajando, o Vendread já tem uma carta assim, lembrando que o Vendread era exclusivo TCG, né? Qual que é a carta Vendread que faz isso? É essa aqui, ó. A Revendread Evolution, né? Deixa eu até confirmar, ó. Essa carta pode ser usada como ritual para qualquer Vendread, deve tributar monstro na mão ou campo, e ou mandar um Vendread monstro da mão ou deck pro cemitério, cujo total de nível seja igual ao nível do ritual invocado. E lembrando que ela invoca o ritual da mão ou cemitério, né? O ritual... Bom, beleza. Basicamente ela invoca da mão ou cemitério e usa material do deck, né? Então é uma economia de recursos absurda. Enfim, poderia ser assim, mas não é. Eu não vou ficar chorando aqui por causa disso, porque, enfim, é uma carta decente que talvez dê pra usar o one-off. Além disso, ela tem outro efeito, e esse efeito pode ser interessante, tá? Porque se Murakumo, Mitama ou Habakiri que você controla são tributados enquanto essa carta, né, a Mirror, tá no teu cemitério, você pode devolver essa carta pro deck. E é só isso. O que tem de interessante nisso? A única coisa que eu consigo pensar é essa carta te deixa usar um... cadê? Desgraça, não consigo digitar, mano. Preparation. Você consegue usar um pré-preparation of rites. O pré-prep diz o seguinte, ó. Você vai adicionar uma spell ritual do deck pra tua mão. Basicamente isso, né? Uma spell de ritual. E um monstro ritual do seu deck ou cemitério pra tua mão, cujo nome esteja listado na spell de ritual. Então se você usa um pré-prep, você lança o pré-prep, pega uma spell e um monstro ritual que esteja listado na spell. Qual monstro que eu posso buscar? Eu posso pegar, ó, Murakumo, Mitama ou Habakiri, o que é interessante. Então eu posso pegar Mirror e qualquer um desses rituais. Beleza, eu não posso pegar um Mitsurugi ritual, porque o Mitsurugi ritual não deixa, ele não cita esses monstros nominalmente na carta, né? Mas a Mirror cita. Vale a pena usar por causa disso? Cara, é uma carta que vai te deixar pegar uma spell de ritual, além de te deixar pegar outro ritual junto. Talvez valha, não tenho certeza, principalmente dependendo do hit que o Ryzo vai levar, né? Lembrando que Ryzo vai tomar a lista em breve, não sei se vai ser hit forte ou hit fraco, mas até o momento o deck de Mitsurugi se sustenta por causa dos Ryzo, tá? Por causa exclusivamente do Ryzo. Então, deixar o deck andar com as próprias pernas talvez seja algo útil, e essa carta pode ser alguma coisa que você vai usar para poder tapar algumas lacunas. Ah, mas se usar o Nadi, você joga o Arclight. Não pode jogar Arclight, né? Você vai ter que jogar Maximus, e aí vai ter que jogar alguém para poder pegar o Maximus. E o Maximus joga o Arclight, mas se o Maximus for negado, você já não tem nada, né? Sei lá, você vai ter uma draw e tal, enfim. Talvez seja útil essa carta, supondo que o Ryzo sofra hit. Se não sofrer, aí não vale a pena usar isso aqui e nem o pré-prep. Mas é uma possibilidade e a Konami deu essa possibilidade pra gente, beleza? Nós temos outra carta aqui, ó, que é a Magatama, que é uma spell quick. E vamos lá, porque a carta que nós temos no deck, ela é muito boa, né, cara? Ela é muito boa. Mitsurugi de novo. Essa carta aqui, ó. Não. Essa carta aqui, ó, o Prayers, ele é muito bom. Uma spell quick que pode pegar um Mitsurugi do deck pra mão, monstro. E aí, ou então, você toma 800 e faz summon de um Mitsurugi da mão ou cemitério. E se você tributou o Mitsurugi na ativação da carta, você faz os dois efeitos. É uma carta absurda. E essa aqui, será que é? Vamos lá, ó. Durante a main phase ative um desses efeitos. Você vai tributar um réptil e escolher um face-up card que o oponente controla, destrua-o. Opa! Mais uma interação dentro das cartas de Mitsurugi e tira redundância, o que é interessante, tá? Chega em um momento que você está jogando de Mitsurugi e aí você começa a sair queimando os tributos dos bichos, ainda mais no turno do oponente e tal, e aí você começa a ficar farmando um monte de carta redundante. Até que se o jogo durar 3 turnos, sei lá, suas cartas acabaram. Você não tem mais carta do deck pra buscar, e se não tem o que buscar no deck, os monstros não se invocam, os rituais não se invocam quando são depois de serem tributados, né? Então ter versatilidade nisso é bom, é um ponto positivo. E essa carta tributa um réptil, escolhe um face card de controle e destrói ele. Ela não é uma carta de jogada e tal, mas é uma interação interessante, tá?
É uma interação bem interessante, eu achei bem decente. E você pode usar o one-off dessa carta para diversificar a forma de interação que você faz. Além disso, você pode também Ritual Summon um Mitsurugi Ritual Monstro da mão por tributar monstros que você controla, cujo total de nível seja igual ou exceda o nível daquele monstro, né? Então, Ritual Summon um Mitsurugi Monstro da tua mão por tributar monstros que você controla. Tá, você vai fazer um ritual normal, né? Então, essa carta deixa de fazer um Ritual Summon tributando os monstros. Ah, parece caro. Beleza, tem Murakumo no campo. O cara deu efeito, e aí o Murakumo tentou negar. E aí você pode ativar essa Magatama, tributar um Murakumo, matar uma carta do cara. Isso já põe pressão, porque você tá matando a carta dele, o Murakumo vai dar efeito, vai tentar voltar. E se o cara tentar negar, você tem a trap setada ainda. E aí se você tem que ter outro pra tributar, né, você vai tributar o outro. E aí esses bichos que voltam farmam carta, e o Murakumo entra e mata todo mundo. Então começa a snowballar e ter diversificação de coisas que você faz. Me pareceu interessante, tá? A forma de fazer ritual, não sei se vale a pena, mas enfim. Tá aí uma carta que você pode usar o one-off com certeza no deck, tá? Tem uma spell contínua, um pouco de preconceito com essa carta, mas vamos ler ela, né? Sacred, eu não sei ler isso aqui, né? Mas enfim, uma contínua spell. Seu oponente não pode escolher Mitsurugi, rituais que você controla com efeitos de monstros que foram special invocados do extra deck. Então é muito específico, você continua tomando Impermanence, Veil, esse tipo de carta, né? Enfim, você pode escolher 4 Mitsurugi cards que você controla, exceto ela mesma aqui, né? Devolve elas pro deck e se o oponente controla um monstro, faça ele tributar um dos monstros que ele controla. O oponente é quem escolhe. É uma carta bem estranha, né? De repente, sei lá. Não sei se vale a pena usar essa carta, né? Se tiver perspectiva de um formato mais grind, talvez valha a pena. Porque vai ser interessante reciclar os Mitsurugi. E aí, se você, todo turno, tirar uma carta do cara e fazer ele tributar um monstro, talvez isso vai equilibrando um pouco o jogo aos poucos, né? Podia comprar uma carta junto, né? Mas enfim, não sei se vai ser usada, né? Por último, tem uma trap, Mitsurugi Tempest. Se você tem Mitsurugi Ritual Spell no teu cemitério, tribute 3 monstros cujo original nome seja o Murakumo, o Mitama e o Habakiri. Faça o oponente banir exatamente... Essa carta é estranha, né? Exatamente 8 cartas da mão, extra deck, campo e ou cemitério. Só pode dar uma oportunidade. Tá, essa carta aqui, foda-se, né? Sinceramente. Pra falar a verdade verdadeira, a primeira leva de suporte de Mitsurugi é incrível. As cartas são absurdamente boas, tá? E o deck consegue jogar no competitivo. É claro, tem uma muleta gigantesca do Ryze do lado? Tem a gigantesca muleta de poder ser usada com o deck de Ryze, como vocês podem ver aqui, né? Então a sinergia é muito boa, o Ryze loca invocado deste deck só rank 4, mas tudo bem, porque esse é um deck de ritual, e os monstros são nível 4, então dá pra fazer ritual 4 ou então Exceed 8, então assim, tem uma muleta gigantesca do lado, beleza, a gente já sabe disso. Mas as cartas são boas pra cacete. A Ritual, o Sage, o Murakumo e o Mitama, assim, ele nem é tão bom individualmente, mas os efeitos compartilhados dos rituais são bons, né? Se você tributa eles, independente da forma, pela Quick, pelo ritual, sabe? Tudo isso triga os rituais que são tributados e buscam cartas. Então o recovery é muito forte, tem um monte de coisa legal, mas as cartas são muito fortes. Principalmente a ritual. O Kusanagi nem tanto, o Mitama nem tanto, mas o Sage é muito bom, as duas spells são muito boas e o Murakumo é muito bom. E assim, a Trap também é incrivelmente boa, tá? Mas até quem é mais ou menos, que é o Kusanagi e o Mitama, ainda são cartas bem decentes e você com certeza quer usar. Nessa nova leva, o que é que tem de realmente muito bom? Olha, o Aramasa é muito bom mesmo, tá? Faz a mesma coisa que o Sage, só que ele busca monstro e o Sage busca spell. Beleza, nós temos agora esse carinha aqui, ó, que talvez não valha a pena usar, depende. Esse cara aqui vai ter que usar e ele proporciona o One Card Play no deck. Então sim, é uma carta boa, apesar de que talvez seja demais ter o efeito de ser uma vez por duelo. Mas ainda assim é uma carta que existe. O Mitsurugi Mirror é uma carta okzinha, talvez valha a pena usar se você for usar pré-prep, mas só se os Ryze forem machucados, senão acho que não vale muito a pena. A Magatama é uma carta que é boa, tá? Dá pra usar one-off, mas é isso, é uma carta de utilidade. A Contínua, não sei se vale a pena, e a Trap também não. Ou seja, são cartas bem medíocres, tá? Bem medíocres, e pra quem recebeu uma leva de suporte inicial incrivelmente boa dos Mitsurugi, se você esperava algo muito quebrado, talvez você não tenha recebido, mas ainda assim o deck fica decente. E os suportes facilitam algumas coisas. É muito difícil que um deck tenha 14 cartas absurdas do nível da primeira leva de Mitsurugi. Então acho ok que essas cartas novas venham assim, tá? E aí já tem gente fazendo, como não? É claro que tem gente fazendo combo com essas cartas novas, meu irmão. Claro que tem. Então eu vou ter que colocar aqui, ó, pra vocês, tela YouTube. Deixa eu arrumar aqui o layout. Tela YouTube, é claro que tem gente já fazendo replay com isso, pô, óbvio. E aqui, como vocês podem ver, tem um exemplo de uma decklist que esse mano desse canal aqui, ó, fez
E ele tem o seguinte, ó, o novo monstro, que é o Aramasa, eles colocaram uma arte qualquer aqui, tá? Porque não tem arte ainda dessas cartas. Eles colocaram 3 Aramasa e um Sage e cortaram o Kusanagi. E o novo monstro não é usado, o novo monstro 8, né? É claro. Então, você trocou o ratio, sabe? Lembrando que no começo do formato, quando a gente ia tentar usar os Mitsurugi, eu vi um monte de decklist tendo 3 X, aí você tinha um Ice, depois foi evoluindo e agora a gente sabe que é bom ter 3 Ices, tá? Agora que você consegue muito mais tributar os monstros da mão, então talvez precise cada vez menos do normal sumo dos Mitsurugi. Mas mesmo assim, ó, os caras tiraram o Kusanagi, que é um recovery. Eu não sei se dá pra tirar o Kusanagi, né? Mas tudo bem. Se não tirar o Kusanagi, talvez tenha que usar spell contínuo. Sei lá, eu achei um pouco estranho essa build, mas tá aí o primeiro esboço que o cara fez. A carta nova, que é essa espada aqui, ó, que de novo é uma arte que não existe. O cara colocou aí qualquer coisa, tá usando uma, e um Murakumo também não colocou Mitama, tá? Então essas são as cartas que ele usou. Além de ter usado só 3 ritual e uma quick, né? Não, são 3 quicks e uma ritual, eu acho que é isso. Talvez seja um exagero, não tenho certeza, mas 10 cartas Mitsurugi só, tá? Não tem 7th Takon, por exemplo, e tal. E isso aqui foi o esboço que ele fez. Não sei se faz sentido, mas a jogada a gente pode ver, né? A jogada a gente pode dar uma olhadinha aqui, ó. Então, ele vai tentar construir uma play. Nós vamos dar uma olhada, porque essa jogada é só com o Aramasa, ó. O Normal Summon Aramasa, que é a nova carta de nível 4, beleza? Normal Summon Aramasa é feito, ele vai poder buscar um Mitsurugi monstro do deck pra mão, né? E aí ele vai acabar pegando o novo monstro, ó, que está simbolizado por essa espada. Esse monstro, o efeito dele, como vocês lembram, né? É revelar da mão, invocar o Mitsurugi do deck. É óbvio que não pode ser ritual, né? Enfim. Então, invoca o Mitsurugi do deck, e aí você vai ter que tributar um monstro na resolução desse efeito, ó. Tem que tributar qualquer um dos dois aqui. Independente de qual seja, o objetivo é o Sage trigar, né? Então, o Sage triga. Sage tributado, ele vai poder buscar uma spell, Mitsurugi. Você pode pegar aqui a Ritual. Ativa a spell Ritual, né? Porque o novo monstro, o Habakiri, ele continua na mão. Você revela, invoca do deck, tributa para entregar o efeito do monstro que foi tributado e ele ainda fica na mão. Esse bicho é roubado, mas esse efeito é uma vez por duelo, tá? Então, Habakiri deu efeito, ele tá lançando agora Mitsurugi Ritual e ou você tributa o Habakiri da mão para invocar alguém do deck, ou você invoca o Habakiri da mão e tributa alguém do deck, tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele vai dar o... Qual dos dois efeitos? Ele tá tributando da mão e tá trazendo o Murakumo do deck, tá? Lembrando que a decklist dele aqui só tem 2 rituais, não sei se é muito bom, mas enfim. Tá no efeito do Habakiri tributado, vai poder buscar agora qualquer carta Mitsurugi. Ele não pode invocar, né? Afinal de contas, o Habakiri não foi ritual invocado ainda. Beleza, já mandou um Fink aqui. Ele vai dropar agora o Prayers, né? Esse Prayer entra tributando o Murakumo. E aí ele pega agora uma carta do deck pra mão. Pegou um outro do Aramasa. Dá pra pagar os 800 ainda, né? Porque ele ativou o efeito tributando. Então ele paga os 800 ainda e invoca o Mitsurugi da mão ao cemitério. Invocou o Sage do cemitério, tá? Pagou os 800 e é isso. E agora o Murakumo que foi tributado, ele paga ele dá efeito, né? Busca uma carta Mitsurugi e se invoca. E aí ele pode buscar a Trap, né? No caso ele pegou uma Prayer, tudo bem? Invocou, pegou a Prayer aí. Juntou os dois no campo, ó, Exceed Shoukan, e aí você pode fazer o Dual Drive, e a partir daí você tem a tua jogada pra fazer, né? Eu achei um pouco estranha a forma que ele conduziu o turno dele aqui, tá? Um pouco estranha a forma que o turno foi conduzido, mas nada mais é do que uma demonstração. Lembrando que é One Card Play, tá? One Card Play. Sendo que desse jeito a gente não vai ter a Trap, por enquanto, pelo que eu tô entendendo, né? Desse jeito a gente não vai ter a Trap, porque agora fez um Dual Drive com 2 nível 4, esse Dual Drive vai dar efeito, vai poder pegar a carta de Rizal, e aí você vai ter que pegar o X, não pode, né? Vai ter que ser Sword, vai ter que ser o Sword, o X não vai buscar, Normal Summon foi dado? Foi, Normal Summon foi dado, então o X também já fica um pouco estranho, então sei lá, a jogada tá um pouco estranha, mas creio que dá pra você evoluir bem, tá? E você tem a possibilidade de fazer o One Card Play. Será que ele tem alguma outra jogada aqui? Deixa eu ver. Ele vai fazer jogada agora com Rizal, né? Entrou o X, jogou aqui um Twin, pegou o Sword, Sword pegou o Ice. Não, ele não jogou o Twin, né? Ele jogou o Detonator, tá? Beleza. Juntou os dois, fez aqui o Feral Imps, aqui vocês entenderam, né? X, entrou, pegou o Sword entrou, pegou o Ice, ele juntou dois no campo, tá fazendo Feral Imps pegou aqui o Aramasa, Normal Summon não foi dado, né? Então você pode dar Normal Summon do Aramasa. E aqui é bem parecido com o que era antes, né? O Aramasa foi invocado, vai dar efeito, vai poder pegar então o Habakiri. Habakiri vai dar efeito, não tributa, né? Você revela ele, invoca alguém do deck. No caso aqui ele tá trazendo o Sage, tributou o Sage. O Sage tributado dá efeito, pegou o Ritual e você continua jogando a partir daí, né?
deu o ritual, tributou da mão, invocou do deck e por aí você vai. Então tem aqui um norte pra você ir, né? Claro, essas cartas aqui por enquanto são apenas rumores, não temos jogadas tão concretas assim, mas a gente vai até ver um outro canal aqui, ó, de um cara que fez mais um combo. Então a gente vai tentar entender se é melhor, lembrando o Normal Summon do Aramasa de novo, essa arte não existe, então ele tá usando uma genérica aqui, né. Normal Summon Aramasa é feito, essa arte de ritual aqui inclusive é até interessante, né, mas ele pegou o Habakiri, mesma coisa que a gente viu agora há pouco, né. Tá dando Habakiri, Habakiri revela, invoca o Sage e tributa o Sage. Sage tributado efeito, pega a spell, pegou um Prayers, que ele tá ativando agora Prayers, tributando o Habakiri da mão. Então ele pegou o Murakumo, o Habakiri tributado. Ah, ele usou os dois efeitos, né? Tributou da mão, usou os dois efeitos, então reviveu o Sage, pagou 800. O Habakiri tributado então pega uma carta, pegou o Mitsurugi Ritual, juntou dois no campo pra fazer um Feral Imps. E o Feral Imps tá pegando um Ogdoadiak, né? Aí você vê que ele tá indo pra um lado totalmente diferente, né? E dependendo da lista que o Ryzel toma, talvez você tenha aqui pro outro lado mesmo, né? Mas enfim. Tá aí, buscou alguém que descartou e jogou outro, eu acho, né? O bicho entrou tributando, o Feral Imps, ele se invoca, e aí ambos podem invocar um bicho do cemitério. Esse bicho que foi invocado pegou a spell, tá na spell tributando nível 8, então ele cria um token pra cada 2 níveis. Como o cara é nível 8, ele cria 4 tokens, juntou aí, fez aí o Link Spider, fez o Lizardrock, baniu... Lizardrock não, né? O Lagarto, sei lá. Baniu um Réptil do cemitério, comprou uma carta por causa disso, linkou mais uma galera, fez um unicórnio que linkou com um token pra fazer a Bal. Tá aí... Tá dando aí o Die Break do cemitério. E reciclou o bicho do banimento. Efeito da Bal, descartou, bane ela, invoca alguém do cemitério. Invocou ali mais um do Ogdoadiak, que o Ogdoadiak efeito reviveu um réptil. Lagarto tá aí no campo de novo. Juntou uma galera pra fazer o Alien. O Alien pegou a Trap Vírus, né? E linkou pra poder fazer esse carinha aí. Por último, o Mitsurugi Ritual dropado. Tributa do deck 2, né? Inclusive a Serpente. Jogou aqui a Serpente e o Kusanagi. Então ele tá usando o Kusanagi também, né? O Kusanagi reciclou aí, mais uma vez a spell de ritual, ele também tá usando o Mitama. Mitama tributou o Murakumo, que volta e pega a Trap. E aí você passa com as duas Traps e ele tá juntando pra fazer uma IP. Ok. Então tá aí, ó. Esse é mais ou menos um combo também que dá pra fazer e o Murakumo tá flutuando, né? Porque o Mitama revive o Murakumo e é nóis. Enfim, sem falar que tem a Trap dando lock junto com o Alien ali em cima, né? Então, essas são as cartas do Mitsurugi, cara. O que vocês acharam? Você que tava jogando de Mitsurugi, tava acompanhando o Mitsurugi, o que vocês achavam que o deck precisava? Certamente não foram cartas... não foram cartas assim que eleva o patamar do deck de maneira bizarra, tá? E não são cartas que dão pernas próprias pro deck andar com. Nesse sentido, fica um pouco atrás. Até porque o Ryzel é um puta suporte pro deck. Um puta suporte pra você poder usar o Mitsurugi de maneira competitiva. Mas eu achei que eles poderiam deixar esse Mitsurugi como sendo mais um deck de 2025 com o One Card Play. Então talvez essas cartas fossem tapar essa deficiência sem precisar de Ryzel, mas não foi o caso. Então, os suportes novos são bem mais ou menos. Apesar de deixar você fazer o One Card Play. Mas são bons, porque a primeira leva de suportes foram insanas. Essa nova leva de suportes são oks. Tá? Mas se você mesclar, se nem toda carta insana tivesse vindo agora, tivesse vindo algumas insanas e algumas ok, e agora viesse mais outras insanas e mais umas ok, talvez a gente tivesse uma visão melhor do suporte. Como todas as insanas veio primeiro e agora tá vindo só o que é okzinho, talvez fique um quê de decepção, porque a gente teve o ápice já na primeira leva de suporte, tá ligado? E às vezes ele pode ter essa opção de lançar tudo que é bom primeiro e depois vem só alguns suportes complementares. Pode acontecer, se eles quiserem deixar hypado e deixar o deck jogável logo de cara, ele põe as melhores cartas no começo. Pode rolar, foi o que rolou e o Ryzel suportou tudo isso, é claro. Mas enfim, é basicamente isso aí. Lembrando, isso não é oficial ainda. Quando for oficial e tiverem combos mais polidos, eu volto pra falar com vocês um pouco sobre isso. Aqui é só a visão inicial sobre os leaks, vazamentos que tiveram dentro do Master Duel de uma carta, de um deck que nem existe no OCG ainda, tá? É basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais. Licença.